Bom dia, mães com fé. Espero que todas tenham tido uma noite maravilhosa. Espero também que você tenha separado o primeiro dia, o primeiro momento da sua manhã para você orar, para você se encontrar com o Pai. Espero que você tenha separado esse tempo. E se não separou, se programe para separar um tempo para estudar a Palavra de Deus. Eu sou a Tati, aqui do Mães com Fé, e nós estamos estudando o livro de Gênesis, um estudo mesmo. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça as anotações e coloque um desafio para você. Preciso separar um tempo, nem que seja esse momento que nós estamos juntos, mesmo distantes, mas usando a tecnologia para nos conectar e estudar a palavra de Deus. Tão importante, né? Mães com fé, mães precisam de informação, precisa alimentar a mente com coisas boas, precisa de estudo, precisa de informação. Bom dia, Fabrícia. As mães precisam estudar para ser mães, os pais precisam estudar para ser pais, né? É tão importante nós estudarmos. Tem tantos livros bons, tantas pessoas boas que escrevem sobre educação de filhos, escreve sobre os conflitos que a mulher tem, né? E a Mães com Fé entram para ajudar um pouco, dar esse apoio para vocês, para a gente alimentar, cuidar da nossa vida espiritual, né? Da nosso momento com Deus, né? É assim que a gente guerreia, né? Quando a gente está de joelhos, quando a gente ora, quando a gente busca a face de Deus, é aí que a gente consegue ter uma base para aguentar nos dias maus, né? Então cuide de você, cuide da sua vida espiritual, tá bom? Então vai lá, pega sua Bíblia, pega os seus cadernos e vamos estudar um pouquinho o capítulo 28 de Gênesis. Bom dia, Luna. O capítulo 28 de Gênesis, só fazendo um review, né, do que nós vimos ontem. Se você não viu, daqui a pouco vai lá pro IGTV, o de ontem, e também no YouTube, tá? No Facebook. Se você perdeu o capítulo 27 de ontem nós falamos sobre a manipulação, né? A manipulação que aconteceu, que Isaac deu a bênção para o seu filho Jacó, Rebeca fez de uma forma para que ele conseguisse essa bênção enfim, aconteceu tudo que nós vimos aí no capítulo 27. Esaú vendeu a sua primogenitura lá nos capítulos anteriores, e agora ele pega a bênção, né, de Jacó, e Esaú fica muito furioso, muito rancoroso, queria matar o irmão, né? Enfim, muitas coisas aconteceram, né? E aí, no capítulo 28, o que diz, né? É o encontro. Hoje nós vamos ter o encontro de Jacó com Raquel, tá? E Isaac falou o seguinte. Não é o encontro de Raquel com Jacó, vai ser só no capítulo 29, tá? Vai ser o grande encontro. Aqui ainda não. Aqui é a fuga de Jacó ainda e a consciência pesada que ele ficou. Então vamos ver quem já que ficou com consciência pesada. Eu acho que Jacó estava com muita consciência pesada de tudo que tinha acontecido, né? E então, no versículo 20, capítulo 28, versículo 1 diz assim: Isaac chamou Jacó, deu a bênção e lhe ordenou: não se case com a mulher cananeia, né? Ele fez a mesma coisa que Abraão fez com Isaac, e Isaac está fazendo a mesma coisa com Jacó, né? Está seguindo um padrão, está seguindo tudo que a sua linhagem, a sua descendência fizeram. Estavam preocupados em ter mulheres que professem a mesma fé, que acreditem no mesmo Deus,
né, para os seus filhos. Então Isaac fez a mesma coisa que Abraão fez com ele, né? Então, ó, não vai atrás de mulher cananeia, busca uma mulher assim, assado, que vai estar com você o tempo todo. Jacó seguiu exatamente o que seu pai falou. Já Esaú, por ficar com muita raiva do pai, de toda essa situação que aconteceu, raiva do... Enfim, ele fez totalmente o contrário, fez uma vingança. Ah, tá falando para fazer isso? Eu não vou fazer. Vou fazer totalmente o contrário, né? Alimentando a raiva, alimentando a mágoa, querendo se vingar. Então isso, gente, não é espiritual, não é de Deus você ficar alimentando raiva, alimentando ódio. Se está magoado com alguém, a melhor coisa é se acertar com essa pessoa. Não consigo me acertar com essa pessoa, Tati, ela me fez muito mal. Ore para pedir o momento certo para você falar. O Senhor vai preparar um ambiente, um momento, o dia certo para você se acertar com essa pessoa, né? Mas não fui eu que fiz errado, foi ela, não tem problema. É cristão, é certo a gente fazer a nossa parte, dar a outra face mesmo, tá? Os padrões da Bíblia, gente, é um padrão muito elevado para relacionamento, muito elevado. Poucas pessoas conseguem seguir o que está na Bíblia para poder se relacionar com as pessoas, porque envolve orgulho, envolve egoísmo, envolve vingança. Então, justiça e todas essas coisas, justiça, nosso Deus é a nossa justiça. Ele é a nossa força, Ele luta por nós. Mas nós, como seres humanos, temos as nossas fraquezas e por isso que fica muitas vezes difícil seguir os padrões que a Bíblia nos coloca para seguir. Mas é o certo. Então nós temos que pedir para Deus, né? Nas nossas fraquezas, eles nos mantêm forte e a gente tem que reconhecer onde que nós somos fracos e pedir para o Senhor nos ajudar. Só que Esaú não fez isso, né? Esaú ficou com muita raiva. Nos versículos 8 e 9 ele diz assim, ó. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, ele foi à casa de Ismael, que é o irmão de Isaque, e que veio aí a linhagem de árabes, né? E tomou Malaate, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Ele fez totalmente o contrário, meio que para se vingar mesmo, tá? E aí Jacó partiu, né? Partiu, seguiu as orientações do pai. Amanhã nós vamos ver o encontro dele com Raquel, como é que foi esse encontro. Mas hoje a gente vai falar o processo, vamos falar do sonho que Jacó teve, né? Então, no versículo 10, Jacó partiu para Berseba e foi para Arã, né? E aí, chegou no determinado lugar, ele parou para pernotar, para dormir, né? Porque o sol já havia se posto, estava cansado. Tomando uma das pedras ali, usou-as como travesseiro e deitou. Imagina, gente, você usar uma pedra como travesseiro. Ele deveria estar muito cansado, porque para usar uma pedra como travesseiro, né? E também, além de estar cansado, ele estava com a consciência pesada. Eu imagino que ele estivesse com a consciência pesada. E o cansaço dele fez ele dormir e ele teve um sonho, tá? Olha só, versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Isso é muito importante. A gente saber, os anjos de Deus, o sonho dele era numa escada e os anjos subiam e desciam, né? E a gente se pergunta, por que os anjos não desciam e subiam? E sim, o contrário, né? Subiam e desciam, né? Isso tem uma explicação, né? Se eles subiam, é porque esses anjos estavam com Jacó, né?
Então, no versículo 13, diz assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o seu Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então, imagina, né? Ele viu, Deus, ele sabe tudo que aconteceu, todo o engano que aconteceu, toda a forma como aconteceu para Jacó está ali, mas Deus tinha um propósito para a vida de Jacó e ia trabalhar. Jacó ia ter as consequências também de tudo que ele fez, tá? Ele ia ter as consequências de todas as coisas que aconteceram com ele. Mas Deus tinha um plano. Então, às vezes, a gente vê situações assim, um traficante ou alguém que fez muito mal para mim, sei lá, alguma situação de uma pessoa que fez muito mal para você e se converteu, né? E se converteu, conheceu a palavra, alcançou essa pessoa, a cruz alcançou essa pessoa. Glória a Deus por isso. E se vocês acham que as consequências serão eliminadas? Não. As consequências, elas existem. Elas vão acontecer. Toda escolha que a gente faz, toda atitude que nós fazemos tem consequência. Boas ou ruins, tem. E Jacó, mais pra frente a gente vai ver lá quando ele chega na terra de Labão, que ele teve que trabalhar anos. E as coisas que aconteceram, as coisas que Labão fez para ele, foram sim consequências do que ele fez lá atrás. Não é que Deus está punindo ele, mas são consequências de escolhas, decisões que a gente faz e que a gente acaba passando por consequências, né? Uma pessoa que tem um problema com drogas e ela aceita estar com o Senhor, ela quer abandonar todas as drogas, ela terá consequências ainda da saúde, do seu cérebro, da forma de como ela vai entrar de novo na sociedade. Tem consequência, mas ela tem a paz, ela tem o Senhor na vida dela, então ela vai ter equilíbrio, ela vai ter consolo, ela vai ter direcionamento, ela vai ter em quem confiar de fato, né? Então isso é muito importante. Todas as escolhas que nós fazemos traz consequências, tá bom? Traz consequências. E Jacó, a gente tá vendo aqui essa peregrinação dele, quando ele para em Berseba para descansar, e ele dorme lá no travesseiro de pedra, né? E ele tem esse sonho dos anjos subindo e descendo, ali é uma confirmação que o Senhor estava com ele, e o próprio Deus, no versículo 13 do capítulo 28, fala com ele, né? Olha, eu vou dar isso aqui tudo para você e eu estou com você, né? No versículo 15, Deus fala assim ainda com Jacó: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, eu trarei de volta para essa terra, não o deixarei enquanto eu fizer o que prometi. Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cuida e é um Deus de palavra. É um Deus de palavra. Nós fazemos escolhas, às vezes escolhas que não são boas para as nossas vidas. Mas Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E ele está falando isso no capítulo 15, né? Perto está o Senhor, ali de Jacó, né? No versículo 15, deixa muito claro isso, né? Pode vir a tempestade, Jacó, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Então, gente, isso aqui é uma palavra para nós. Para nós, a palavra de Deus é a mesma de ontem, de hoje. Ela sempre vai ser a palavra viva, a palavra de poder, a palavra que nos traz esperança. Você pode estar passando por qualquer tipo de dificuldade, tempestades, nós passamos, temos estações na nossa vida, temos estações que passamos por coisas boas e tem outras que não tão boas, mas o que nos sustenta, quando vem os dias maus, é o nosso relacionamento com Deus, é quando a gente se ajoelha, quando a gente ora, quando a gente busca a face de Deus e Ele nos sustenta, Ele nos dá força. E aí às vezes as pessoas pegam e falam assim: mas meu Deus,
Como que aquela pessoa que vive passando por problemas, ela consegue ficar firme? Como aquela mãe que perdeu um filho e consegue ficar firme, né? Como é difícil para nós mães, né? Já pensou, perdemos um filho e mesmo assim ficar firme no Senhor, com esperança, com adoração, né? Então essa é a diferença da vida, da caminhada com Cristo, é quando a gente faz essa entrega genuína, né, para o Senhor, para Ele tomar conta de nós, né? Então isso é muito importante na nossa, é o divisor de mares, né? É o divisor de águas na nossa vida cristã. Não é uma vida cristã superficial, mas é uma vida cristã genuína. Por isso, busca o Senhor, mesmo quando você estiver cansada, mesmo quando você for difícil, seu dia tá cheio, separe um tempo, coloca o despertador para acordar. Hoje, eu coloquei o despertador para 5:30 da manhã, para eu levantar e orar. Deu 5:30 da manhã, eu tocou o despertador e eu estava com muito sono, gente, muito. Eu falei, vou dormir mais 5 minutos, olha só. Existe sim uma coisa pra gente não levantar. Cansada. E eu tinha dormido ontem num horário que dava pra eu acordar às 5:30. Não fui dormir meia-noite. 9:40 eu tava dormindo já, né? 20 para as 10. Então dava pra eu acordar às 5:00, mas eu estava aquele sono pesado. E eu falei, não, meu Deus, eu vou acordar. Mesmo assim, acordei, era 10 para 6. Mas eu falei, não, eu vou acordar e eu vou ter meu momento com o Senhor. Então, é um esforço, sim, né? É uma batalha você separar um tempo e mudar a sua rotina para você se encontrar com o Pai. Mas vale a pena. Vale a pena porque é isso que te sustenta. Isso que vai sustentar você nos dias mais difíceis e que vai dar palavras de edificação para você abençoar alguém. Sabe quando você quer ser usado? Senhor, usa-me, eis-me aqui. Quando a gente está em comunhão com o Pai, a gente consegue abençoar outra pessoa. Você pode salvar alguém que está prestes a até, sei lá, a perder a sua própria vida. Então, encontre-se com o Pai, tá? Isso é muito importante. E Jacó, ele teve esse momento, né? E aí no versículo 16... mostra quando o Jacó acordou do sonho, né? Quando a Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Aleluia! Você já sentiu isso? Quando você ora, quando você prepara um ambiente para encontrar com o Pai? Eu preparo um ambiente, eu coloco uma musiquinha de adoração no fundo e a atmosfera muda, né? E ali Jacó, eu vi que ele percebeu que a atmosfera estava diferente, ele teve a certeza que Deus estava naquele lugar. Olha só, teve medo e disse: temível esse lugar, não é outro senão a casa. Mas não é o medo de, ai, tô com medo, não, é de sentir o temor do Senhor. Meu Deus, meu Pai está aqui. Ele falou assim, né? Senão é aqui a casa de Deus, esta é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, que significa, né, a casa de Deus, a casa de Deus. E aí ele fez um voto com o Senhor, né, para cuidar dele, dar mantimento, e ele ia dar toda a parte que ele recebesse, tudo ele ia como sacrifício, adoração, o dízimo, né? Enfim, ele ia ofertar isso para o Senhor. Então, você não precisa sentir que Deus está com você, tá? Mas você precisa crer que Deus está com você. É bem diferente, né? Às vezes a gente sente mesmo a presença do Senhor, né? Mas o mais importante do sentir é crer que Ele está com você, né? As crianças têm muito disso, né? Ah, mas ontem o Felipe, o menorzinho, o meu menor, ele falou assim: mamãe, Jesus está aqui do meu lado. Aí eu falei: mas você está sentindo que Ele está do seu lado? Ele falou: não. Mas
Porque eu falo para ele que o Senhor está sempre do lado dele, Jesus está sempre do lado, ele está com ele o tempo todo. Então a gente vai trabalhando isso na fé das crianças, né? Para eles, não, ele está aqui do meu lado, ele está aqui. Então nós adultos, né? A gente às vezes não sente. Não é todo momento que a gente sente, a gente não pode ver o Senhor. Às vezes a gente não consegue sentir, né? Mas a gente crê. A nossa fé crê que Ele está aqui. Ele está aqui comigo, está aí com você. Nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, mas você precisa crer que Ele está com você. Assim como Jacó creu, né, que Ele estava ali cuidando o tempo todo. Que Deus abençoe vocês. Essa foi o nosso estudo do Gênesis capítulo 28. Estamos quase no finalzinho, hein? Mas ainda tem muita história. Se você perdeu alguma live, fica antenado nessa live. Busca as lives antigas, né, no YouTube, no nosso Face, no IGTV. Estão lá, tá? Separe um momento com o Pai. Vale a pena você separar um momento especial para Ele, né? Tenho certeza que Ele vai falar com você e vai te abençoar. Você tenha um dia maravilhoso, cheio de vitórias e até amanhã. Tchau, tchau. Opa, voltei. Quero agradecer aqui todas que entraram. Eu não agradeci, eu falei aqui do estudo, né? A Rafaela, a Paty, a Márcia. A digital mais legal, acho que é a Kika, né? Legal, Kika. Chagas, a Liliane, a Dani, Café com Dani, né? E a Fabrícia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu creio que a gente buscar o Senhor juntas, fortalece, né? Tão bom estudarmos em grupo. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação. Beijão. Agora eu vou desligar. Tchau, tchau.